Glória a Deus. Pai do Senhor, meus irmãos, quantos estão felizes de estar na casa do Senhor nesta noite? Tem glória a Deus aí? Tem aleluia aí? Você está alegre, né? Está feliz? Que maravilha, que alegria, que prazer estar aqui nesta noite. O meu coração está alegre, minhas pernas estão alegres também. Não é só o coração que está alegre, as pernas também ficam alegres. Que bom estarmos aqui. Abra sua Bíblia comigo. Abra sua Bíblia, aproveitando que os irmãos estão de pé. Marcos capítulo de número 6, versículo de número 34. Evangelho que escreveu Marcos capítulo de número 6, versículo de número 34. Enquanto você acha, a minha alma está alegre de estar nesta noite aqui. Aleluia. Todos acharam? E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E começou a ensinar-lhe muitas coisas. Vou ler de novo. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E começou a ensinar-lhe muitas coisas. Amém? Podem estar assentados. Podem estar assentados. Eu quero tirar alguns minutinhos para agradecer, primeiramente a Deus, por esta oportunidade. Eu estava ali sentado, eu estava em casa, melhor, e aqui também sentado, pensando nos caminhos de Deus, nos projetos de Deus, nos planos de Deus, que Ele nos conduz, nos leva, nos direciona. E eu quero tributar a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor nesta noite. Quero agradecer a Deus e também louvar a Deus pela vida da minha esposa. Já foi apresentada, mas fica de pé. Minha esposa, minha família, meus filhos. Mais uma vez o Adiel, a Karen, o Abner, o Arthur, que é o missionáriozinho, né? Ele diz que é missionário. Onde ele vai, na escola, ele diz que é missionário. Está ali. Minha família, minha esposa, que a gente labuta junto. Deus abençoe, te amo, querida. Ela está em todos os momentos. Eu digo que ser esposa de pastor não é fácil. Tem que dividir o pastor com a igreja, tem que dividir o esposo com a igreja, os filhos têm que dividir o pai com a igreja. Eu louvo a Deus pela vida de vocês, que tem sido o meu porto seguro. Quando tudo parece perdido fora, a gente tem um lar abençoado que nos sustenta. Quero agradecer a Deus pela vida do pastor Zilmar, pastor Inês, os nossos pastores. Eu tenho um carinho muito grande. Pastor Zilmar, pastor Inês, são nossos referenciais. Deus sabe do meu coração. E eu fiquei feliz, surpreso, quando o pastor Zilmar colocou na lista sem falar, sem perguntar, porque ele manda e a gente obedece, colocou e alguém chegou e disse: tem um de Camboriú que está na lista, eu não vou dizer para você, só o pastor Zilmar vai dizer. E aí ele disse: você vai estar na lista e vai pregar tal dia. Deus abençoe pastor Zilmar, já vai daqui a pouco chegar. Pastor Inês é uma mãe para nós ministerial, um pai para nós ministeriais. Que Deus abençoe vocês. Estamos juntos enquanto pudermos estarmos aqui servindo ao Senhor e servindo a igreja e servindo como escudeiros aí do lado. A diretoria dos Gideões, toda a diretoria, não vou citar nomes por nome, a diretoria dos Gideões, a diretoria da igreja, vocês são especiais parceiros, companheiros, amigos aí junto conosco, tem sido um baluarte junto aí conosco, nos ajudando. Também os nossos missionários, fica de pé os nossos missionários.
eu quero louvar a Deus pela vida de vocês. Eu comecei aqui como missionário, como estagiário em 97. Fiz estágio 3 anos, casei, fui para o campo, voltei, fui pastor setorial. Estamos agora aqui por misericórdia. Eu quero louvar a Deus pela vida de vocês. Vocês sabem do carinho que eu tenho por cada um, pela alegria que eu tenho de poder, como vice-presidente, servi-los. Estou aqui para servi-los, que Deus possa ser cada dia mais abençoadores na vida de vocês. Eu quero ser um canal de bênção, e o que precisar, estou aqui para servi-los. Deus abençoe. Deus abençoe a vida de vocês. Aleluia. Eu quero agradecer aos nossos pastores de Camboriú, pastores setoriais que estão aqui espalhados, que nos abraçaram, os líderes, departamentos, todos aí. A igreja de Camboriú, a terceira idade, que está aqui, e os representando toda a igreja. Alguém disse que eu paguei para vocês estar aqui. Será você pagou a terceira idade para estar aqui? Eu disse, não, esse tem um carinho abençoador. Irmã Laura, toda a equipe, Isaías, a percussão da minha esposa ali, junto com a da Alfades, Deus abençoe. O Rodrigo, o meu irmão, o evangelíssimo Rodrigo, a Rose, da família. A mãe não pôde estar, o pai, Deus abençoe. Os irmãos do Medeirinho, Deus abençoe. Não quero citar nome, só a irmã Dilza. Irmã Dilza, fica de pé, irmã Dilza. Irmã Dilza. A irmã Dilza é a esposa do irmão Alcides. Foi eles que me trouxeram a primeira vez para falar com o pastor Cisino, lá em 96. E de lá nós fomos encaminhados para estarmos nos Gideões, fazer estágio. Deus abençoe. Quero agradecer a Deus pela vida dos preletores. Não vou citar nome de todos. Deus abençoe o meu carinho. Deus abençoe a vida de cada um. Se eu esqueci alguém, a liderança, o pessoal todos aí, o pessoal que estão trabalhando comigo, a coordenação, toda essa equipe. Vamos lá. Já falei demais para o meu tamanho, de mim. Agora vamos ministrar o que é importante, a palavra de Deus. Meus irmãos, eu li um texto, e o texto que eu li para mim é extraordinário. O texto que eu li, apesar de ser um texto muito conhecido, que está inserido dentro de um dos milagres mais conhecidos quase que de Jesus, esse versículo de número 34, ele nos traz algo extraordinário sobre missões. E eu quero falar nesta noite sobre 3 requisitos indispensáveis na vida de um chamado. Diga para a pessoa que está mais próxima de você nesta noite: a vida de um chamado. Diga para ela bem alto: a vida de um chamado depende desses 3 requisitos. É extraordinário a gente olhar a vida de Jesus. Jesus é o nosso referencial de missões. Jesus é o nosso modelo missionário. Jesus veio para a terra com uma missão, e ele cumpriu fielmente a missão. Ser chamado, ou a chamada, é a ação de Deus de vocacionar e convocar algumas pessoas para uma obra específica. Chamada é aquele fogo impetuoso que arde na nossa alma. O nosso presidente, obrigado meu pastor. É aquele fogo impetuoso que arde dentro da nossa alma, dentro do nosso ser, para fazer alguma coisa para Deus. Não importa onde, como e de que maneira, como vamos fazer. O importante é que há dentro de nós um fogo impetuoso. Chamada, como eu disse, nada mais é, nada menos é do que essa ação de Deus de nos convocar, de nos vocacionar para uma obra específica, para uma obra preparada por Deus. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13, versículo de número 2, a Bíblia diz no verso 1 que a igreja de Antioquia estava orando, e no verso de número 2 diz assim: e veio o Espírito Santo e disse: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu tenho chamado. Eu tenho uma palavra do céu para
você aqui nesta noite, vocacionado, chamado, direcionado. O chamado de Deus é aquele que Deus direciona para uma obra específica, para um projeto específico, para um trabalho específico. Eu só preciso nesta noite dizer a você: Deus te vocacionou, Deus te chamou, Deus te separou, Deus te escolheu. Sabe para quê? Para você fazer missões, para você evangelizar, para você levar o ID de Cristo, para você ser um missionário autêntico do céu nesta noite. Como eu disse, Jesus é o nosso modelo missionário. E o texto que eu li, é interessante a gente pensar um pouquinho nesse texto, porque o texto que eu li começa mostrando os discípulos chegando de um trabalho missionário glorioso. Se você ler o contexto desse capítulo, você vai ver que Jesus havia enviado os discípulos a ir num trabalho missionário. E nesse trabalho missionário que eles foram bem sucedidos. Foi um trabalho missionário glorioso, onde muitos milagres, onde muitas libertações, muitas curas aconteceram. Os discípulos retornam animados, fervorosos, alegres dessa viagem missionária, e eles contam, eles relatam a Jesus o que havia acontecido. Jesus olha para eles, vê que eles estão cansados. A Bíblia vai dizer que os discípulos e Jesus estavam tão atarefados naqueles dias que não tinham tempo nem para comer direito, nem para descansar. Jesus convoca os discípulos e diz assim: ei, vamos entrar no barco e vamos passar para um outro lado, vamos passar para uma região deserta, vamos passar para um local deserto e vamos descansar um pouquinho, porque missionário também cansa, missionário também fadiga, missionário também fica doente, obreiro também precisa de descanso, obreiro também precisa de momento para descansar, para ter um momento a sós. E Jesus, sabendo disso, pega os seus discípulos, coloca no barco e vão sigrando o mar para chegar no outro lado, no mar de Tiberíades, de Betsaida, melhor, na região de Betsaida, uma região deserta, uma região que não tem moradores. E a Bíblia vai dizer que quando Jesus vai singrando o mar da Galileia para chegar no lado de Tiberíades, no lado de Betsaida, a Bíblia vai dizer que a multidão que estava ali, sabendo que Jesus estava indo para o outro lado, foram a pé e chegaram primeiro que Jesus no outro lado. Quando eles chegam do outro lado, quando Jesus encosta o barquinho do outro lado, a Bíblia diz que Jesus está no barco e ele vai descer. É o versículo que eu li, diz assim: e chegando, Jesus descendo do barco, ele vê uma multidão, uma grande multidão já estava ali esperando. Sabe o que me chamou a atenção? É que quando Jesus chega para descansar, a multidão já está ali esperando, a multidão já está ali aguardando do outro lado. E sabe o que me impressiona com Jesus? É que a Bíblia diz que Jesus, vendo aquela multidão, ao descer do barco, mas missionária Kelly Gaspar, ele desce do barco, e ao descer do barco ele vê aquela multidão, e ele interrompe o seu dia de descanso, ele interrompe o seu dia de sossego, ele interrompe o seu dia de descanso e começa a ensinar aquela multidão. Ele estava para descansar, mas missionário que é missionário, ele não deixa almas perecendo por causa do seu descanso. Missionário que é missionário, ele não abandona a multidão, ele não despreza a multidão, ele não larga a multidão. Ele diz: eu preciso, estou cansado, mas eu posso fazer mais. Eu estou no grupo dos nossos missionários, e de vez em quando eu vejo os nossos missionários pela madrugada dizendo: foi depois de um dia de cansaço, de fadiga, mas já estou de joelho na madrugada orando, já estou saindo cedo, porque tem família esperando, porque tem localidade esperando, porque tem casa esperando. Ei, o missionário muitas vezes se priva, o obreiro muitas vezes
se priva dos seus privilégios para atender a missão, para atender a obra, para atender o chamado. Eu tenho uma palavra do céu para você. Deus vai recompensar, Deus vai fortalecer, Deus vai animar, Deus vai capacitá-lo, Deus vai dar graça para você nesta noite. Receba renovo do céu. Ei, missionário cansado, na introdução da minha mensagem, receba a graça do céu. Ei, obreiro cansado nesta noite, receba renovo, receba renovo, receba renovo, receba renovo do céu nesta noite. O céu tem graça para derramar na vida do missionário. O céu tem graça para derramar na vida do missionário cansado. Receba, 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 receba a graça do céu nesta noite. Jesus, ao encerrar o seu período de descanso, a ver aquela multidão, assim de compaixão daquela multidão, e a encerrar o período de descanso e começar a ensinar aquela multidão, Jesus vai me ensinar. Jesus vai me ensinar 3 premissas indispensáveis na vida de um missionário, na vida de um homem chamado. E a primeira coisa que é indispensável na vida de um homem e de uma mulher chamado é nada mais, nada menos do que a visão missionária. Todo chamado, todo homem obreiro, mulher de Deus, obreiro e mulher de Deus, precisa, para fazer a obra, precisa ter visão missionária. Sem visão missionária, a gente não chega a lugar nenhum. Sem visão missionária, a gente não alcança, a gente não avança, a gente não progride. Sem visão missionária, a gente não consegue executar os projetos de Deus. O primeiro requisito nesta noite, na vida de um chamado, é a visão missionária. O que é isso, pastor Adriano? É ver como Jesus vê o mundo. Visão missionária nada mais é do que nós conseguirmos enxergar o mundo como Jesus enxerga. É a gente ver o mundo perdido na lente do céu, na lente de Deus, na ótica do céu, na forma que Deus vê. Você e eu, homens e mulheres chamados deste mundo perdido, para fazermos a diferença, precisamos, é indispensável nesta noite nós enxergar. Observe que Jesus desce do barco e diz assim, ó, e descendo do barco viu Ei, Jesus vê a multidão de uma forma que os discípulos não conseguem ver, pastor Giovanni. Jesus olha para a multidão e ele vê a multidão de uma forma que os discípulos não conseguem ver. Os discípulos olharam para aquela multidão, pastor Júlio, e eles viram aquela multidão simplesmente como um ajuntamento de pessoas que estavam ali para atrapalhar, quem sabe, o dia de folga deles. Tanto que depois da mensagem, se der tempo, nós vamos ver que eles querem se despedir, eles querem se desencilhar daquele problema. Mas Jesus não vê como um aglomero de pessoas. Jesus olha para aquela mesma multidão e vê como uma alma sedenta, almas famintas que precisam ser alimentadas. É interessante a gente observar, porque o termo ver aqui, o verbo ver, o verbo que está aqui, a expressão ver aqui no grego é eidó, e significa perceber com os olhos,
significa discernir, significa prestar atenção. É muito mais do que correr os olhos. É muito mais de bater os olhos, pastor, e olhar assim por cima e ver simplesmente aglomero. É alguém olhar, e com aquele olhar clínico de um pastor, olhar e ver, essa multidão está precisando de algo, esse povo precisa de algo, eu preciso, é um olhar do divino, do eterno olhando e conhecendo, prescrutando. É ver, é prestar atenção. Sabe qual é o problema de muita gente que diz que tem chamado, mas não tem percepção, não consegue enxergar, não consegue ver a realidade. Ele olha para o povo, olha para a multidão, olha para as vilas, olha para os vilarejos, olha para as comunidades, mas ele não sente, ele não tem compaixão, ele não vê nada, ele não percebe nada. Mas olha a diferença do olho de um missionário. O missionário chega, o missionário olha, alguém não vê nada, vou falar. O olhar do missionário é diferente do que o do povo comum. O olhar do missionário, ele olha para um determinado lugar e ele vê coisas. Pastor Valdir, o missionário olha para um lugar abandonado, desprezado, pastor Lucier, alguém não dá nada, mas o missionário olha para ali e ele consegue perceber, ele consegue ver algo que a maioria não consegue. Eu me lembrei quando eu estava preparando esta palavra do missionário Lindenilton. E essa madrugada eu estava lembrando e estava chorando. Eu estive lá no Lindenilton, lá na comunidade Pacadora. E ele me contou há uns anos atrás que quando ele chegou, quando Deus direcionou para ir ali na divisa da República Dominicana com o Haiti, ali em Pedernales, que divide, que passa para o outro lado. Ele chegou ali para atravessar, olha, para ele atravessar para o outro lado, para entrar na República Dominicana. Os guardas que estavam ali fazendo a divisa lhe perguntaram para ele: onde é que tu vai? Ele disse: eu quero atravessar para o Haiti, e eu quero ir numa comunidadezinha chamada Pacadora. A Pacadora é uma cidade, uma comunidadezinha pequena ali. O policial disse para ele: não vai para lá. Lá é perigoso. Lá é cheio de bandido, lá não tem nada de bom, aquele povo lá é desprezado, aquele povo lá é abandonado, aquele povo não tem jeito, tudo que não presta foi para lá. O missionário, que é chorão, que já está lá chorando, olhou para o policial e disse: mas foi Deus que me mandou para lá. Você pode não enxergar, mas o missionário enxerga a realidade. Os missionários conseguem ver aquilo que os olhos naturais não conseguem ver. Sabe por quê? Porque é uma chamada, porque é uma vocação, porque é um desejo missionário na alma. Uramandarai, recebe visão do céu nesta noite, querido. O céu quer derramar graça nesta noite. Sabe o que aconteceu? Missionário Lindenilton atravessou, chegou na comunidadezinha Pacadouro. Eu estive lá agora em dezembro. Quando ele chegou lá não tinha água, não tinha poço. Quando chegou lá era só casinha 2, 3 por 2 de lata, de papelão, de sacos. Sabe o que me alegou? Eu cheguei lá agora em dezembro, tem um poço de água, jorrando água, que o missionário cavou lá, e Deus deu água lá. Tem as torneirinhas na beira do muro, pelo lado de fora, e você vê a comunidade inteira buscando água ali. Você vê as casas já melhorando, você vê a igreja levantada, você vê o colégio sendo acabado, você vê as crianças uniformizadas.
Você vê as crianças vindo para a escola todos os dias, tomando café da manhã, almoçando. Você vê, eu corri um pouquinho ali na região, tem outras escolas que é paga, mas a escola do missionário, do Lindenilton, dos Gideões, é gratuita. Estão lá, tem uniforme, tem roupa, tem material escolar, tem tudo ali. Sabe por quê? Porque Deus levou, e o missionário enxerga o que a maioria não enxerga. Aos olhos humanos, Pacadouro não tinha valor nenhum. O missionário podia ter ficado na cidadezinha, que já não é bonita, mas ele preferiu lá. Ele preferiu lá, sabe por quê? Porque lá eram os olhos que Deus tinha. Porque lá o missionário viu o que Deus queria ver para aquela comunidade. Sabe o que aconteceu? Ele falou para mim. Cheguei lá, já tem internet. Ele colocou internet Starlink na comunidade. Aquela comunidade que era desprezada tem Starlink. E ele falou para mim agora, que antes de vir para cá, ele instalou painelzinho solar e já tem iluminação nas ruas da comunidade. Sabe por quê? Porque quando o missionário vai na visão, quando o missionário entra na visão, o missionário transforma, o missionário muda, o missionário vê o que a maioria não vê. Eu poderia falar de todos os missionários aqui. Do pastor Pedro, do pastor, das meninas lá da Colômbia, do pastor Luciano, do pastor Aguinaldo e de outros. Não vou citar nomes aqui, vou esquecer, vocês vão ficar bravos comigo. Pastor Pedro, 3 anos atrás, eu fui no Acre, e ele disse: pastor, eu assumi um campo. E nós presidentes, nós pastores, que desejamos ter um campo. O desejo do pastor, ser um presidente. Eu disse: me leva lá no teu campo, missionário. Ele disse: eu assumi um campo, eu sou agora pastor independente. Ele pegou uma estradinha, pastor Darlan, e me levou uns 22 quilômetros de estrada de chão. Chegou lá, era uma roça, um roçado, pastor Daniel e Samuel. Olhei uma casinha, não tinha energia, não tinha nada, só um roçado, uma roça. E eu olhei para ele e disse: o que é aqui, missionário? Esse aqui é a sede do meu campo. Ele disse: como assim? Não tinha uma casa perto, pastor Jairo? Tinha nada. Ele disse: aqui é a sede do meu campo. Eu olhei para ele e disse: eu não estou vendo nada. Mas ele olhou para mim e disse: pastor, me levou numa fontezinha de água que tinha lá embaixo, uns 200 metros, cheio de espinho, e disse: já cavei o poço. Já botei a mangueira para trazer água para casa. Vou me mudar para cá. Ele tem uma casinha bonitinha na cidade. Vou me mudar para cá. E ele dizia: eu vou construir a igreja. Vou construir a igreja. Vou construir aqui. Daqui uns meses eu vou mandar a foto para o senhor. Não passou 6 meses, ele me mandou a foto. A igreja já de pé, a sede já de pé. Já tinha uma placa na frente da sede, falando em Campos do Progresso. Aí o nome do campo, Progresso. Quando eu vi não tinha nada, mas o missionário já estava vendo. O missionário já viu o progresso naquele lugar. Sabe por quê? Porque os olhos do missionário vê o que a gente não vê. Os olhos do missionário chegam, e quando ele olha, eu podia falar da Ivonete, podia falar da Márcia, podia falar desses missionários todos, que vocês são desbravadores, que os olhos de Deus olham através dos olhos seus, e deixa Deus abrir, deixa Deus levantar, deixa Deus usar, deixa Deus expandir, porque tudo depende da nossa visão missionária. Você não vai além da tua visão. Você só vai chegar aonde os teus olhos alcançar. Aonde os teus olhos vê, você vai enxergar, você vai chegar. Se você vê longe, você vai chegar longe. Se você vê perto, você vai chegar perto. Mas nesta noite Deus vai nos abrir os olhos. Eu sinto a graça de Deus aqui nesta noite. Eu sinto a glória de Deus aqui nesta noite. Recebe graça, recebe visão do céu. Deus vai abrir a nossa visão. Sabe o que nós precisamos? Nós precisamos nesta noite que Deus amplie a nossa visão missionária.
Nós precisamos nesta noite amplitude de visão missionária. Observe que os discípulos e Jesus desceram do mesmo barco, desceram na mesma localidade, mas o texto não diz assim, e viram. Quem desceu foi os discípulos com Jesus. Poderia estar no plural. Viram. Mas os discípulos não viram o que Jesus viu. Diz assim, e desceram. E viu. Os discípulos desceram no mesmo lugar. Mas quem viu a multidão foi Jesus. Quem viu a multidão, vereadora, quem viu foi Jesus. Jesus viu o que os discípulos não viram. E Jesus não viu qualquer coisa. O texto diz, e Jesus viu uma grande. Porque o olho de Jesus vê grande. Os olhos de Jesus vê grande. Os olhos da visão missionária é visão grande, é visão ampla. O missionário precisa ver longe. O missionário precisa chegar numa comunidade e ali ele enxergar já lá na frente. Ele já precisa chegar à igreja pronta, a igreja cheia, os missionários, os crentes vindo, a banda formada, o coral cantando, o círculo de oração orando. Ele já precisa, não tem nada, mas ele está vendo. Não tem nada natural, mas ele está vendo pelos olhos da fé. Eu vejo o ministro nesta noite, visão do céu, visão do céu, visão do céu, visão do céu nesta noite. O primeiro requisito na vida de um chamado é visão. Visão missionária. Tudo depende da visão. Pedro só foi pregar na casa de Cornélio porque ele teve uma visão, porque o céu desceu e Jesus disse, vai lá. Paulo foi movido na obra missionária pela visão. Ele diz no capítulo 26, e o Senhor me apareceu numa visão e me chamou para a obra. Ele vai dizer no capítulo 16, versículo 9, que o Senhor me direcionou. Ele disse, certo dia eu estava em determinado lugar, se não me foge a memória toda, e numa noite o varão da Macedônia me apareceu numa visão e disse, passa Macedônia e me ajuda. Paulo foi chamado por uma visão. Paulo foi direcionado por uma visão. Paulo foi chamado por uma visão, foi direcionado por uma visão. Paulo foi encorajado por uma visão. Paulo está em Corinto, muita luta. Capítulo 18 de Atos, uma luta terrível, ele está passando perseguição, e numa noite ele tem uma visão, e o Senhor diz para ele, não temas Paulo, tenha coragem, fala e não te cales, porque ninguém vai tocar na tua vida, e eu tenho muita obra nesta cidade. Ei, o missionário, ele é direcionado pela visão do céu, ele vai por causa de uma visão chamada, de uma chamada visionária, ele é direcionado pela chamada de Deus na visão, ele é encorajado pela visão que Deus lhe dá. Aleluia. E ele também é confortado nas horas de perigo, de dificuldade, pela sua visão. Paulo está num navio, está quase naufragando, e vai naufragar de fato na ilha de Malta, mas naquela noite, depois de 14 dias, sem ver o sol, sem ver o dia direito, tempestade de um lado e outro, Paulo se levanta um dia diferenciado, já se alegre, já vai comer, todo mundo está apavorado no barco, e ele diz assim, ei, meus irmãos, comam, bebam, porque a viagem é difícil, está complicado, vai ter prejuízo, mas fica tranquilo, Deus me apareceu esta noite, Deus me apareceu esta noite, Deus me apareceu esta noite, e disse que nós não vamos perecer, só o navio vai ter prejuízo, mas todas as almas não vão morrer. Deus me entregou, e Deus me encorajou dizendo, fica firme, porque importa pregar a César, importa ir à casa de César. E eu tenho uma palavra de Deus, você pode estar passando luta, você pode estar enfrentando
dificuldade. Mas se você tem visão do céu, Ele vai te encorajar. Ele vai te dizer: vai, segue, não pare, não desista, não desanima, prossiga adiante, porque eu estou contigo. Uramandarai, recebe graça do céu nesta noite. O céu te move por uma visão. O céu te direciona nesta noite pela visão. Eu sinto o céu nesta noite. Eu sinto o céu descendo aqui nesta noite. Eu sinto a brisa do céu aqui derramando. Recebe graça. Recebe visão do céu. Ei, crente, ei, missionário, ei, homem de Deus, ei, mulher de Deus, recebe graça. Recebe graça do céu aqui nesta noite. Recebe graça do céu aqui nesta noite. Ele te abre Ele te abre os olhos aqui nesta noite. Ele te abre a visão do céu aqui nesta noite. Ei, mas olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Sabe o que me preocupa na nossa geração? É que nós estamos perdendo a visão missional do mundo. Sabe qual é o problema nosso, da nossa geração? É que nós estamos perdendo a visão missional do mundo. Nós estamos trancados dentro de 4 paredes. Nós estamos parecendo, a igreja moderna está parecendo a igreja de João, capítulo 20, versículo 19. Os discípulos, com medo dos judeus, se reúnem numa casa, no cenáculo, e trancam as portas. A igreja brasileira, a igreja moderna, está se trancando das 4 paredes. Aqui dentro a gente pula, aqui dentro a gente sapateia, aqui dentro a gente rola, aqui a gente ruge como leão, aqui a gente brada, aqui a gente rodopia, mas da porta para fora somos medrosos, somos covardes, não temos coragem de falar de Jesus, não temos coragem de anunciar o Mestre. Jesus nesta noite precisa abrir a nossa visão. Sabe como é que nós estamos? Estamos parecidos com o povo de Siná, do capítulo 11 de Gênesis. Acharam um vale, reuniram todos falavam a mesma língua e disseram: ei, vamos construir uma cidade, vamos construir uma torre, e vamos engrandecer o nosso nome, para que a gente não se espalhe. Nós estamos só pensando em nós, estamos trancados dentro de 4 paredes, pensando em nós mesmos, construindo, edificando, exaltando o nosso nome, engrandecendo o nosso nome. E Jesus dizendo: vai, meu filho, sai das 4 paredes, sai, amplia a visão. Sabe o que nós precisamos fazer nesta noite? Sabe o que nós precisamos fazer nesta noite? Nós precisamos fazer o que Deus fez. Deus precisa fazer com nós nesta noite o que Ele fez com Abraão. Abraão está dentro da tenda e Deus diz: Abraão, sai para fora, porque eu quero te mostrar. Sai para fora. Nós precisamos sair da tenda, nós precisamos sair do nosso mundinho, nós precisamos sair da nossa visão resumida, das 4 paredes da nossa igreja, do nosso bairro. Deus quer nos levar para fora da tenda e quer que nós ergamos os olhos e comece a contemplar as realidades espirituais deste mundo. Deus quer te abrir os olhos, Deus quer nos abrir os olhos. Deus quer, ei Brasil, você que está me ouvindo nesta noite, Deus está te convocando a você sair da tenda, a você sair da tua tenda e ver o que Deus tem, ver o que Deus tem, ver o que Deus tem, ver o que Deus quer te mostrar, ver o que Deus quer realizar através de você nesta noite. O primeiro requisito na vida de um chamado é visão missionária. O segundo requisito na vida de um missionário, de um chamado, é compaixão missionária. Primeiro, nós precisamos ver como Jesus vê. Segundo, nós precisamos sentir como Jesus sente. O coração nosso, o coração de um chamado precisa bater em sintonia com o coração de Jesus.
de um chamado, o coração de um missionário, o coração de um obreiro precisa bater no compasso do céu. Nós não podemos bater destonado com o céu. O céu sente uma coisa e nós sentimos outra. O céu tem um desejo e nós temos outra. O céu sente algo com relação a este mundo e nós nem aí. Nesta noite Deus quer nos dar corações apaixonados. Deus quer nos dar coração apaixonado. A Bíblia diz, olha aqui, a Bíblia vai dizer. Olha o que a Bíblia vai dizer. Jesus disse assim, o texto diz, e Jesus desceu, viu e teve compaixão. A palavra compaixão aqui no grego é a ideia, a palavra compaixão aqui tem a ideia de uma profunda simpatia pelo sofrimento alheio, acompanhado de uma ação realizadora. Compaixão aqui é uma ação. Compaixão aqui é um sentimento. Compaixão de Jesus aqui é a compaixão aqui é um sentimento, é uma ação. Compaixão aqui é uma profunda simpatia pela dor. Todas as vezes, pastor Inês, que Jesus se compadecia, algo acontecia. Todas as vezes que Jesus se compadecia, que Jesus se comovia intimamente, pastor Ademilson, ele agia, pastor Rodrigo. A Bíblia vai dizer em Mateus capítulo 20, versículo 34, se não me foge a memória. Jesus está saindo de Jericó. 2 cegos chegam e clamam a Jesus e dizem, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Jesus manda chamar os 2 cegos. Quando ele chega, Jesus pergunta o que vocês querem. E ele diz que nós veja. A Bíblia diz assim, e movido de íntima compaixão, pastor Moisés, disse, veja. Porque a compaixão de Jesus, pastor Mateus, leva ele a agir, não fica do mesmo jeito. Outro dia, Jesus está chegando na cidade de Naim, Lucas capítulo de número 7, e na cidade de Naim está saindo um cortejo fúnebre, uma viúva enterrando o seu único filho, e a Bíblia diz que Jesus chega naquela cidade, e ele olha o cortejo saindo, e sente compaixão daquela mulher, e chega para ela e diz, não chores. Para o esquife, toca no esquife e ressuscita o menino e entrega para ela. Sabe por quê? Porque quando Jesus se compadece, ele age, ele muda, ele transforma, ele opera. Outro dia, Marcos capítulo de número 1, versículo de número 41, Jesus está descendo do monte, e quando ele vai descendo do monte, tem um leproso lhe chegando, chega correndo, prostra nos seus pés e diz, Senhor, se tu queres, tu podes me tocar, me tornar limpo. Jesus, a Bíblia diz, e movido-se de íntima compaixão, tocou no leproso e disse, quero, seja limpo. Sabe que eu tenho uma palavra do céu. Você e eu precisamos envolver a nossa compaixão para agir, para operar, para fazer. Jesus quer nos levar, Jesus quer nos ampliar, Jesus quer nos envolver, Jesus quer que a gente sinta o céu se manifestando nesta noite. Agora Jesus, quando olha no texto que nós lemos, Jesus não sente só por sentir. Jesus não se compadece. E o texto vai dizer, pastor Zilmar, o que ele se compadece. Por que ele se compadece? Diz assim, e teve, quem está comigo no texto, e teve compaixão. Por que ele teve compaixão? Porque eram como ovelhas que não têm pastor.
Sabe por que Jesus se compadeceu daquela multidão? Jesus se compadeceu porque ele conseguiu enxergar que aquela multidão era um povo faminto, era um povo desamparado, era um povo abandonado e desprotegido. Ovelha sem pastor, uma ovelha sem pastor, ela está fadada ao fracasso. Uma ovelha sem pastor não tem alimento. Uma ovelha sem pastor não tem direção. E uma ovelha sem pastor não tem proteção. É o pastor que protege, é o pastor que dirige a ovelha, e é o pastor que alimenta. Jesus olhou aquela multidão e disse: essa multidão é como ovelha sem pastor. Ela não tem direção, ela não tem alimentação. Esse povo é faminto, eles estão famintos, eles têm fome. Nesta noite Deus quer que a gente comece a sentir. A gente precisa começar a olhar a multidão e começar a ver, e ver o que é sentir, o que ela está sentindo, ver que ela é faminta, ver que ela precisa de direção. Enquanto as autoridades judaicas desprezavam aquela multidão, enquanto os líderes não davam nenhuma importância para ela, Jesus olhava como ovelha sem pastor e dizia: eu vou ser o pastor dessa ovelha, eu vou ser o bom pastor dessa ovelha, eu vou ser o bom pastor dessas ovelhas. E começa a ser o pastor, ele começa a alimentar aquelas ovelhas. Ele começa a pregar para aquela ovelha o dia inteiro. Ele começa a curar aquelas ovelhas. Ele começa a sarar aquelas ovelhas. Ele começa, sabe, esses dias eu fui pregar lá em Goiânia, e eu disse lá na igreja em Goiânia, eu disse assim: olha, sabe o que é que prende um missionário no campo? Sabe o que é que prende um missionário no campo? Sabe o que é que mantém o pastor e os nossos missionários lá no campo? A irmã Márcia lá no campo, na África, doente. Sabe o que prende ela lá na África? Ela quer voltar logo. Sabe o que prende as meninas, os missionários no campo? Não é o salário que eles ganham, porque não ganham muito. Sabe o que prende o missionário no campo? Não é a igreja, que ainda é importante, por trás dizendo: fica aí, ajuda aí. Não é isso que prende o missionário no campo. Sabe o que é que prende o missionário no campo? É a paixão pelas almas, é a compaixão, é a paixão que pulsa. Ele olha para aquela alma, ele se apaixona para aquela comunidade, ele é vocacionado para aquilo ali. O coração dele bate com o coração do céu, e ele tem aquelas ovelhas. Alguém diz: é pouquinhas ovelhas no deserto, mas o coração do pastor está naquelas ovelhas, o coração do missionário está pulsando lá, e continua, porque Deus vai te honrar lá, Deus vai cuidar de você lá, Deus vai proteger você lá. Ei, nós precisamos sentir o que Jesus sente. Os discípulos olharam para aquela multidão e não sentiram. Os discípulos olharam para aquela multidão e disseram: Senhor, despede ele, se livra dele, é muito problema, é muita luta, é muito gasto, é muita despesa. Eles chegam para Jesus e dizem assim, ó, e até que a lógica deles é real. Ele: Senhor, despede a multidão. Por quê? Porque o lugar é deserto. Como é que vai tratar uma multidão de 5.000 almas, fora crianças e mulheres, num deserto? Então a lógica humana era real: despede, o lugar é deserto. Ele diz: olha, o dia já é avançado, já é noite. Além de ser deserto, já está anoitecendo, já passou o dia, já é tarde, já não dá mais. Eles vão dizer: o recurso é pouco. Nós precisaria de pelo menos 200 denários, quase um ano de trabalho, para a gente comprar e dar um pedaço de pão para cada um deles. Então, Senhor, despede, manda embora, se livra do problema. Aí Jesus disse: não vamos nos livrar do problema, porque quem tem paixão, quem tem compaixão, não se livra, não dá desculpa, não arruma desculpa, se envolve. Jesus disse: não, a responsabilidade é sua, a responsabilidade é de vocês. Jesus disse: não tem que despedir, tem que dar de comida, dá-lhe voz de comer. Ei, olha aqui para mim, olha aqui para mim. Essa noite, essa palavra me perturbou, porque a ordem de Jesus de alimentar as multidões é perturbadora, é apavorante.
É você olhar os discípulos se apavorarem e disseram: Senhor, como? Como? E a gente olha para as nações e a gente diz: como? A gente olha para a janela 1040 e a gente vê mais de 60 países que estão a menos de 1%, 2% de cristão, países fechados, e a gente olha com esta visão de responsabilidade de levar Jesus, o pão da vida, para aquela multidão, e a gente fica apavorado dizendo: como vamos chegar? Como vamos chegar no Laos? Como vamos chegar na Tailândia? Como vamos chegar nesses países fechados? Como vamos chegar? Como vamos ganhar Moçambique? Como vamos ganhar a África? Como vamos ganhar a Ásia? Como vamos alimentar? É muita coisa para nós, mas eu tenho uma palavra do céu. Jesus só quer que você comece, porque a responsabilidade é dele. Jesus só quer que a gente creia, que a gente se apaixone, porque ele cuida do resto. Quando a gente olha para o nosso Brasil, quando a gente olha para o nosso Brasil e a gente pensa: não, o Brasil está tranquilo, está nada. A gente olha para o nosso Brasil e a gente acha que está tranquilo, está nada. A gente esquece dos quilombolas, que são mais de 5.000 comunidades registradas lá no governo, e mais de 2.000 ainda não tem uma igreja. A gente olha para os indígenas e tem muitos ainda para alcançar. A gente olha para os ribeirinhas e tem mais de 37.000 comunidades, e 10.000 nunca chegou a palavra de Deus lá ainda. Não tem internet, não tem luz, não tem acesso fácil, e a gente acha que não tem muita coisa que fazer. A gente olha para os ciganos, tem mais de 1 milhão de ciganos no Brasil, e 1% só conhece Jesus, e nós temos que fazer alguma coisa. Nós temos que é muita coisa. Essa ordem de alimentar perturba nós. Essa ordem de alimentar a multidão deixa a gente apavorado, deixa a gente perturbado, deixa a gente de cabeça cheia, dizendo: Senhor, como vamos chegar? Como vamos fazer? Como vamos realizar? Eu tenho uma palavra do céu. O céu vai se mover quando você se apaixonar. Nós precisamos voltar como os antigos e orar e dizer: Senhor, dai-me as nações, senão eu vou morrer. Dai-me as nações, dai-me as nações, dai-me as nações, dai-me esse povo. Nós precisamos voltar a se apaixonar. Ei, igreja, se apaixone pelo campo, se apaixone pelos países, se apaixone, prepare um mapa, faça alguma coisa e se apaixone, e comece a orar e dizer: dai-me, 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 Senhor. Lá em Lucas capítulo 10, já vou encerrar. Lá em Lucas capítulo 10, versículo 2, Jesus diz assim: na verdade a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Sabe, tem 2 agravantes aqui. Primeiro, a grandiosidade da obra. 2 agravantes nesse texto. Primeiro é a grandiosidade, é a dimensão da seara. Ele diz: a seara é grande. Então a primeira dificuldade da igreja, do obreiros, é a grandiosidade da obra. Agora, a segunda dificuldade desse texto é a escassez de obreiro. Porque se a obra é grande, há pouco obreiro, é pouca gente que quer. Com todo respeito, o nosso púlpito aqui está cheio. A gente fica se acotovelando nas grandes igrejas. Todo mundo quer pegar esse microfone, todo mundo quer ter uma oportunidade, todo mundo quer cantar, todo mundo quer pregar, porque aqui é fácil, aqui todo mundo quer aparecer, todo mundo quer na mídia. Mas eu quero ver quem tem coragem de ir para o Laos, quero ver quem tem coragem de se embrenhar na selva. Eu estava olhando a pesquisa, menos de 10% do esforço missionário do mundo estão concentrados nessas regiões difíceis da evangelização. Ninguém quer ir, ninguém quer levar, ninguém quer fazer, mas nós precisamos, nós temos uma arma. A igreja tem uma arma. E qual é a arma, pastor Adriano? Jesus disse: a seara é grande, os trabalhadores são poucos, mas tem o dono a seara. A seara não é do diabo, a seara não é deste mundo, a seara tem um dono, a seara tem um dono. Ela pode ser grande, pode ter pouco trabalhador, mas tem um dono. Esta seara tem um dono. E Jesus disse: vamos rogar ao Senhor da seara, porque é Ele que vai dar trabalhadores para a seara.
Deus vai levantar missionário. Deus vai levantar missionário. Fica de pé comigo aqui nesta hora. Já deu o meu horário. Fica de pé comigo aqui nesta hora. Deus vai levantar missionário. Deus vai levantar missionário nesta noite. Apesar que há uma crise vocacional no nosso meio. Há uma crise que o Brasil está passando de vocacionados missionários, de missionários vocacionados. Mas nós vamos rogar nesta noite, e Deus vai levantar missionário. Deus vai voltar a despertar. Eu tenho saudade, eu tenho desejo de ver gente caída aqui na frente, dizendo: Senhor, me envia, me manda, me leva, me chama, me impulsiona. Deus vai levantar, nós vamos rogar, e Deus vai dar missionário. Deus vai dar missionário. Deus vai dar missionário. Deus vai dar missionário. Agora olha aqui para mim. Eu preciso encerrar, mas eu preciso fazer isso aqui. Isso aqui é profético. Eu preciso fazer isso aqui. Primeiro requisito missionário é o quê? É o quê? É o quê? Visão missionária. O segundo requisito na vida de um chamado é o quê? Paixão. Agora, o terceiro requisito na vida de um chamado é ação missionária. Diz o texto: Jesus desceu, viu, se compadeceu e agiu e começou. Não adianta nada ver, sentir e ficar deitado na rede. Não adianta nada ver, sentir, Deus falar com você, e você não agir, e você não começar, e você não se posicionar, e você não se levantar. Pastor, o que eu preciso fazer? Você precisa dar o primeiro passo. O resto é com Ele. O resto é com Ele. O resto é com Ele. Eu me lembro quando eu recebi a chamada em 96, numa manhã missionária lá no Medeirinho, uma congregação pequenininha. Eu ia voltar para São Paulo. Eu trabalhava em São Paulo, estava um mês de férias, e eu tinha um desejo de fazer alguma coisa para Deus. E naquela manhã eu estava sentado lá no último banquinho da igreja, e uma missionária, não sei o nome dela, estava pregando naquela manhã. E quando ela terminou de pregar, ela apontou para lá e disse: tem 3 jovens, apontou, não era eu, ele disse: tem 3 jovens, vem aqui na frente. Deus está separando para a obra missionária. Deus está chamando para a obra missionária. Eu fui para frente, nós fomos para frente, nós 3. Um está aqui, é o Adelso que está ali, o outro era a Patrícia, e nós fomos para frente. Naquela manhã, Deus nos impactou, Deus nos pegou, Deus nos tomou, e eu levantei daquele joelho dobrado ali, eu levantei transformado. Eu levantei transtornado. Eu passei a tarde chorando e dizendo com o desejo. O pastor irmão Alcides, esposo da irmã Dilza, ele viu a minha paixão, o que eu tinha sido impactado naquela manhã de tarde. Ele disse: se você quiser, eu ia embora para São Paulo na terça. Ele disse: se você quiser, amanhã eu te boto no Fusquinha e te levo em Camboriú para falar com o pastor Cisino. Eu não sabia o que era Gideões, eu não sabia quem era o pastor Cisino. Eu só disse: eu quero. E no outro dia de manhã, ele me botou dentro do carro e trouxe. Pastor Cisino morava nesta casa aqui, e nós chegamos, e por provisão de Deus, pastor estava em casa. Ele disse: meu filho, me recebeu, e disse: meu filho, se tu tens uma chamada, vai para São Paulo, pede a conta e volta para cá em janeiro, que eu te recebo para ser um missionário. Eu fui para São Paulo transformado com aquela visão. Cheguei lá, os meus amigos, o Edson, o Meneghetti, outros que estão aí, outros amigos que estão aqui me assistindo hoje, eles olharam e disseram: o que aconteceu lá? Deus me chamou e eu vou para a obra. Eu disse: eu preciso que Deus levante um mantenedor para me ser missionário, ser estagiário em Camboriú. Eles disseram: se você está precisando de um missionário, um mantenedor, nós somos o teu mantenedor. E eu fui para o meu patrão, pedi a conta e vim para Camboriú. Levei 6 meses de teste para entrar aqui, mas em junho de 97 eu entrei aqui e fiquei fazendo, e estou aqui até hoje. Sabe por quê? Porque um dia eu precisei agir, eu precisei, Deus falou comigo, Deus me deu uma visão, mas a ação é eu que tenho que tomar. É você que precisa, é você que precisa, é você que precisa, é você que precisa, é você que precisa. Quando você agir, Deus vai operar.
Olha aqui, Jesus disse para os discípulos assim, olha que coisa extraordinária. Jesus disse para os discípulos, o que é que vocês têm? Eles disseram, Senhor, nós temos 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Pão de cevada é comida de pobre. Pão de cevada é um pão rústico, comida de pobre, simples. Peixinhos eram pequenos, era feito tipo conserva, era comida que os pobres comiam. Era um lanchinho, 5 pães de cevada e 2 peixinhos, pastor Travasso. Era comida, era lanchinho de uma criança pobre. Mas tinha uma criança naquele meio que não teve medo de dar o pouquinho que tem para Jesus. Não, Deus não pede muito, Deus não quer coisa grande só, Deus quer o pouquinho. Deus quer, pastor, eu não tenho nada, tenho tão pouquinho, mas esse pouquinho que Deus vai fazer, é nesse pouquinho que Deus vai agir, é nesse pouquinho que Deus vai operar, é nos 5 pães e 2 peixinhos que Deus vai fazer milagres aqui nesta noite. Sabe o que eu acho lindo? A Bíblia vai dizer assim, ó, Jesus pega os 5 pães e 2 peixinhos, levanta o céu, dá graça. Jesus olha para os discípulos, pega o pão e diz assim, ó, pega essa multidão e bota no refeitório para comer. Manda sentar na relva em grupo de 50 e de 100. Pastores, eu fico imaginando os discípulos, não sabiam o que Jesus ia fazer, irmão. Nunca tinha visto Jesus multiplicar pão. É a primeira. Jesus não disse o que ia fazer. Jesus só disse para eles, pegue e assente a multidão organizada de grupo de 50 e de 100. Eu fico imaginando a cabeça dos discípulos reunindo o povo e dizendo, aonde é que Jesus vai arrumar pão? 5 pães e 2 peixinhos. O que nós vamos fazer com essa multidão? Estamos botando elas para comer, estamos preparando para uma refeição, mas não tem refeição. Ei, eu tenho uma palavra. Tem hora que a gente não precisa saber o que Deus faz, a gente precisa agir pela fé. A gente não precisa saber como, de que maneira, como Deus vai providenciar. Isso é com Ele. Ele precisa de gente obediente. Ele precisa de gente, de servo obediente. Quando Jesus foi multiplicar água e vinho, sabe o que aconteceu no milagre? Foi porque tinha servo obediente. Jesus olhou para aquelas talhas vazias e disse para os servos, encham de água. Os servos encheram. Jesus disse, pegue a água dali, nem orou, pegue a água dali e leve para o mestre de sala. Os servos obedeceram. E o texto diz, e eles sabiam que era água. O mestre de sala não sabia, mas eles sabiam. E por que eles não reclamaram? Porque servo não reclama, servo cumpre, servo obedece, servo mesmo não sabendo, servo obedece. Nesta noite você precisa agir pela fé. Você precisa crer, não precisa entender. Ei, caminha pela fé. Deixa com Deus fazer um milagre. Olha aqui para mim, preciso encerrar. Jesus pega o pão, dá graça, chama os discípulos e diz assim, vamos repartir. Porque Jesus vai trabalhar em conjunto. Jesus vai trabalhar em parceria com os discípulos. Quem vai fazer o milagre é Jesus, mas quem vai distribuir o milagre é você. Quem vai fazer o milagre é Jesus, mas quem vai distribuir o pão é os discípulos. Aí eu fico imaginando, olha aqui para mim, para você dar glória. Jesus levanta o pão, dá graça, parte o pão e entrega para Pedro. Pedro olhando, quando ele pega o pão que foi partido, que cai na mão dele, já não é meio pão, já é um pão inteiro. Eu creio assim, não sei se você crê, não tem outro jeito, não tem outra explicação. Jesus pega o pão que partiu, está inteiro. Jesus quebra o pão, entrega para outro, e o pão está grande. Pedro pega o pão que foi partido, que já não é mais um meio, já é um pão inteiro. Ele parte, entrega para André. E quando ele olha, o da mão dele cresceu, e do André cresceu. E eles vão partindo, e vão multiplicando, e vão multiplicando, e vão multiplicando. E vai indo, e vai indo, e vai indo, e vai multiplicando. Os 5 pães vão crescendo e vão multiplicando. Os peixinhos vão crescendo, vão multiplicando. E eles vão distribuindo, até um ponto que tem pão na mão deles. E eles perguntam, tem mais alguém com fome? Tem mais alguém com fome? Não, está todo mundo saciado, está todo mundo cheio, está todo mundo satisfeito. Mas tem pão que sobrou, mas não era 5, era, mas na nossa mão é 5. Na mão de Jesus é um banquete. Na mão de Jesus é um banquete. Na tua mão é só 5 pão. Experimenta entregar na mão de Jesus e você vai ver o que Ele vai fazer na obra missionária, o que Ele vai fazer no campo missionário, o que Ele vai fazer na tua vida.
Oramandará. Quem crê nesta noite? Quem acredita, vem para cá comigo, eu quero orar com você. Deus vai te dar chamada, Deus vai vocacionar. Vem para cá comigo, corre, 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 que o pastor já está no horário de entrar no cu da noite. Eu já estourei o horário, mas eu quero paixão missionária. Eu quero que Deus vai multiplicar, eu quero crer que Deus vai fazer. Eu quero crer nesta noite, levanta a tua mão aí. Eu quero orar nesta noite. Há uma chamada, há uma vocação, há um milagre do céu aqui nesta noite. Olha aqui para mim. Você que quer fazer, mas não tem. Você que quer fazer algo para o reino, mas não tem, tem pouco, vem para cá. Vem para cá, Jesus vai multiplicar. Ei, vem para cá, pastor, eu tenho um desejo de fazer, mas não tenho. Vem para cá, Deus vai te dar, Deus vai te multiplicar. Ele multiplicou o azeite da viúva, Ele multiplicou os pãezinhos, Ele multiplicou o peixe. Ele vai multiplicar, Ele vai despertar, Ele vai agir, Ele vai operar. Receba de Deus esta noite. Receba de Deus esta noite. Eu vou orar aqui, e depois quem vai cantar, Karina vai cantar. Eu vou orar e nós vamos ministrar. Ei, levanta a sua mão aí, levanta a sua mão aí, levanta a sua mão aí. Receba milagre do céu. O céu começa a se manifestar, o céu começa a agir, o céu começa a operar. Receba milagre do céu aqui nesta noite. Ramanda, desejo missionário, paixão missionária, visão missionária, ação missionária, multiplicação aqui nesta noite. Vai recebendo, vai recebendo, vai recebendo, vai recebendo, vai recebendo a graça do céu aqui nesta noite. Vai recebendo o poder de Deus. Recebe, recebe, recebe renovo, recebe chamada do céu aqui. Paixão missionária, paixão missionária, visão missionária. Recebe, recebe. Você é chamado, você é vocacionado. A chama não vai apagar, a chama de Deus vai queimar no teu coração. Recebe do céu, recebe do céu, recebe do céu, recebe do céu. O céu se manifesta a teu favor aqui nesta noite. Ora mandarai, ora mandarai, bagachandarai. Recebe do céu. Canta, canta aí que eu quero ministrar nesta noite. Receba milagre do céu, receba a chamada do céu, receba a vocação do céu. Vai cantando, vai adorando. Você que está aí no banco, recebe.